Hoy no pudimos imponer nuestro juego como muchas veces lo hacemos. Y bueno, y salimos victoriosos por la sumatoria de los dos juegos. Pero sinceramente hoy el rival nos superó con claridad. Seguramente Eu podía haber hecho algo mejor ante las ausencias de algunos jugadores importantes que hoy no estaban, pero más allá de eso, jamás será una excusa las bajas. Então tá aí, Eltim. Ele explicou uma coisa que não pode ser desconsiderada. E eu não desconsidero, não sei você. Oscilação com qualquer time vai acontecer. Com o Flamengo está acontecendo, com o Palmeiras acontece, com o Atlético não será diferente. E principalmente com jogadores tão importantes não estando disponíveis. E essa do Atlético era esperada, né? Para esse momento aí, isso ia acontecer, principalmente quando perde alguns nomes importantes. E quando o Milito pega, ele vai a público e fala que o time não jogou nada, que o time jogou muito mal, em cima de tudo isso, a gente simplesmente vai concordar e tentar buscar algumas soluções para esse time voltar a jogar um tanto que estava jogando. Então a gente entende que algumas ausências importantes têm peso nesse momento, mas o Atlético não pode fazer uma partida como fez ontem. Então que ela sirva de lição. O jogo contra o Peñarol, a gente volta lá, mas o time teve mais posse de bola, mas muito frágil ofensivamente, não funcionou ofensivamente. Ontem não funcionou nada. E o treinador vai ao público, pega e fala sobre isso. Então isso para mim já gera um ponto para o Milito, que ele tem um entendimento que a equipe foi pífia, o Atlético não jogou bem, o Atlético precisa se acertar melhor, buscar reforços, que é algo que a gente tem falado já há um bom tempo aqui. Isso a gente não fala de agora, a gente fala quando o time foi entregue ao Milito, a gente já falava a respeito de reforços, que o time estava se enfraquecendo, perdendo nomes que para o torcedor, mas o Edenilson não fazia nada, o Patrick, mas quando precisava desses jogadores, tinha a experiência desses atletas, a importância de saber que ele poderia entregar em algum determinado momento, poderia fazer a diferença. O Patrick até bem menos, que o Patrick não vinha jogando, mas o Edenilson fazia. Não estou fazendo aqui o chororô de ter perdido o Edenilson, estou fazendo o chororô de não ter se reforçado da maneira ideal, principalmente pensando que poderia perder jogadores importantes, como é o caso do Otávio, e não ter um substituto no momento para ele. A solução é tirar o Batalha, que vinha bem na defesa, para pegar e fazer a posição de volante novamente. Eu vou chamar a atenção para a gente discutiu também a arbitragem, eu acho que vai discutir bastante sobre a arbitragem ainda, mas foram 9 cartões para o Atlético. Um deles foi para o Leandro Ávila, auxiliar técnico. E sempre quando acontece um cartão, o árbitro vai na súmula e coloca lá o motivo desse cartão. Eu vou ler o que o árbitro escreveu na súmula para justificar o cartão para o Leandro Ávila, que é auxiliar do Milito. Auxiliar do Milito. E lembrando, depois dos 10 minutos, quando foi o lance do gol do Paulinho anulado, para mim ele se perdeu completamente. O Braulio não sabia onde ele estava. Isso aí não tinha cor de camisa, não. Foi mal, os 45 minutos finais, mal de forma absurda. Nervoso, inseguro, extremamente nervoso, né? Principalmente quando é a situação dos cartões. Por conduta antidesportiva, ao deixar o banco de reservas se aproximar da lateral de campo e persistir em passar orientações à sua equipe no mesmo momento que o técnico. Eu desisti da vida. O auxiliar tomou um cartão amarelo porque ele foi dar uma orientação à beira do campo. Ele não foi xingar, ele não foi reclamar, ele foi passar uma orientação. E o árbitro foi claro, eu estou dando cartão amarelo, porque ele foi orientar a equipe ao lado do treinador. Gente, isso, desde que eu me entenda por gente, desde quando existiu a linha auxiliar e treinador, ir à beira do campo para dar informação ou orientação, sempre foi algo natural. Agora, um árbitro relatar que deu um cartão amarelo
por orientação aos seus, eu parei. Me parece ser abuso de poder, né? Ô, HG, eu tô muito incomodado com o que o Atlético tem apresentado nos últimos 2 jogos. Porque quando o Milito não tinha tempo para treinar, era só na base da conversa, o Atlético foi pra gente aqui, pelo menos pra mim, o melhor futebol da América do Sul do Brasil. Isso é indiscutível. Quando ele teve 2 semanas cheias de treino, o Atlético piorou. O Atlético em 2 jogos deu um chute a gol. Em 2 jogos, o Atlético deu um chute a gol. Em 180 minutos, o Atlético tem uma finalização. E aí não é porque não tem o Hulk, porque o Hulk estava no jogo da semana passada. Não é porque não tem o Otávio. Tudo bem, o Otávio saiu durante o primeiro tempo do jogo da semana passada. Mas não é porque não tem o Otávio, porque ele também estava no jogo da semana passada. Não é porque ele escolheu pelo Lemos no jogo de ontem, porque o Fux que jogou na semana passada. Eu preciso entender o que está acontecendo com o Atlético. Ele assumiu responsabilidade. Bacana, legal, mas qual é então? O que aconteceu com o Atlético? Por que depois de 2 semanas cheias, o seu time não jogou absolutamente nada? Aliás, o Atlético ontem ficou na roda pro Sport. O que o Atlético fez com o Sport aqui, no último dia 30 de abril, na Arena MRV, o Atlético sofreu ontem com o Sport. E assim, o Mariano Sosso é bom treinador, o Sport é um time interessante, mas não pode acontecer o que aconteceu ontem. O Atlético podia perder. O Atlético tinha que, no mínimo, jogar bola. E ele não jogou. Ele não era seguro defensivamente, porque tem um zagueiro que não marca ninguém, que é o Maurício Lemos. Ele não era bom. Estamos quase mudando na saída de bola para Maurício Lentos. Não, muito fraco. Que é impressionante. Muito fraco. Ele não era bom na saída de bola. Ele não era bom na criação de jogadas. Não teve nada de bom nesse time do Atlético. E aí eu me pergunto, ok, o Atlético perdeu algumas peças. Dos 3 que sempre jogam, dos 11 que normalmente jogavam, 3 não estavam ontem. O Hulk, o Otávio e vou colocar o Gêmeos, que saiu. O Otávio e o Gêmeos são situações complicadas. O Hulk teve um problema pessoal, deve voltar na terça-feira que vem. Mas perder esses 3 é o suficiente para o Atlético não jogar mais bola? Para o Atlético dar uma finalização em 180 minutos? Assim, eu quero entender. Por que quando ele teve 2 semanas cheias, e coincidentemente, quando ele teve 2 semanas cheias, o Atlético teve as 2 piores atuações dele na temporada. Na temporada sob o comando do Milito. Por quê? Qual que é a explicação? O que aconteceu, Milito? O que foi feito nessas 2 semanas? Nós vimos um treino que teve na Arena MRV. Eu estive lá. Eu fui fazer a cobertura desse treino. Mas o que aconteceu? O que esse Atlético perdeu em 2 semanas de atividades completas na Cidade do Galo? Para mim não tem explicação. Não tem justificativa que possa ser feita nesse momento para defender o indefensável. O que foi feito no jogo de ontem e o que foi apresentado na terça-feira passada está longe de ser o Atlético que nós aprendemos a gostar sob o comando do Gabriel Milito. O Atlético que nós exaltamos, que nós enaltecemos aqui, ele dominava o adversário, ele tinha variação de jogada, ele tinha inversão de bola, o Zarate aparecia o tempo inteiro na área do adversário, o Scarpa e o Arana jogando muito bem, a dupla de ataque, seja Paulinho, seja o Hulk, seja o Vargas, até o Vargas estava jogando bem. E do nada esse Atlético simplesmente, para mim, no jogo de ontem, e sendo muito sincero, fez inveja aos piores momentos do Filipão aqui, que foi durante o Campeonato Mineiro dessa temporada. Foi muito mal o Atlético. E o que causa estranheza é que o Atlético foi superado na vontade, na intensidade, né? Que é uma marca do Mineiro nesses 14 jogos, tanto quanto o Penharol, e ontem ficou muito claro, né? Ficou explícito diante do Sport. E uma coisa que me incomodou demais, Valuzão, ontem, mas me incomodou muito mesmo, e é uma coisa que para mim vale muito, é a compactação, que era também uma marca registrada dos times ou dos jogos anteriores do Milito e que ontem não se viu mais uma vez. O time correndo atrás do adversário o tempo todo, com muito espaço, um meio-campo fronha, totalmente fronha, o time sem compactação, não marcando nada, marcando com os olhos. Assustador ontem, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, telespectadores. Eu assisti muito atentamente o jogo ontem, como sempre faço quando não estou trabalhando, e ao final do jogo eu pensei, para falar um pouco do que aconteceu com o Atlético ontem, me veio a imagem de uma cena, de um filme, O Homem de Ferro 3,
quando o vilão, interpretado pelo Chicote Negro, ele impõe ele acaba expondo as fraquezas do Tony Stark, o Homem de Ferro. Ele sai preso e sai falando para o Tony Stark, você perdeu. Mas, na verdade, ele está sendo preso. Por quê? O Sport vence o Atlético, não se classifica, mas na noite de ontem, para mim, expôs algumas deficiências de um novo Atlético. Por que eu coloco de um novo Atlético? Nas 13 partidas anteriores, o Milito contou com 2 jogadores. É certo que contra o Peñarol não fez uma grande partida, mas eu não considero uma partida ruim. O Atlético teve controle do adversário, teve posse de bola. Eu acho que naquela partida contra o Peñarol faltou um Atlético mais inspirado na parte ofensiva. Machucou um pouco o adversário. Agora, ontem não. A gente está falando do adversário que pela primeira vez, desde que o Gabriel Milito assumiu o clube, um Atlético nas cordas. Um Atlético com dificuldade de recompor. E eu acho que a grande lição do Milito, do jogo de ontem, ele vai ter que dar passos para trás em algo que ele já havia estabelecido. Uma, pela questão da saída do Gemerson. Eu esperava que fosse aparecer em algum momento a ausência do Gemerson, mas não na partida de ontem, com todo respeito ao Sport, mas há uma diferença técnica muito grande para o Atlético. E com relação ao meio-campo, ele perdeu. E aqui, gente, eu tenho a noção do que significam o Gemerson e o Otávio, mas dentro de um sistema, eu entendo que faz muita diferença. A gente está falando de 2 setores que mudaram. Para mim, a ausência do Gemerson ontem afeta até o Saravia, que está do outro lado. Afeta o jogo do Arana. O Gemerson era um zagueiro construtor do lado esquerdo e muito seguro do sistema. O Otávio mudou, a ausência do Otávio, para mim, muda o comportamento do Alan Franco. O Zaratio veio para o lado dele, mas me desculpem, eu acho que o Zaratio não consegue fazer mais, por exemplo, o que ele fazia em 2021. Em 2021 você colocava o Zaratio de primeiro volante, segundo volante, ponta direita, ponta esquerda, falso 9, goleiro, gandulo, o que você quisesse colocar ele desempenhava. Fisicamente eu acho que hoje ele tem dificuldade para fazer, então o Milito vai ter que dar passos para trás, talvez colocar o Bataglia ali na dele e, tá claro, né? Vai precisar de selecionar um zagueiro. Para mim fica muito óbvio quando ele substitui o Maurício Lemos ao término da primeira etapa, de que não gostou da partida do Uruguai. É isso aí, torcedor atleticano. O Galo está classificado às 8ª de final da Copa do Brasil, mas passou no sufoco, né? Quem diria que a equipe do Galo iria tomar esse sufoco para a equipe do Sport, né? Eu mesmo achei que o Atlético iria mostrar aquele futebol de intensidade. E desde a chegada do Milito, o Atlético vem apresentando, né? Ainda mais aí depois de um tempo aí sem jogar partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Devido ao problema lá no Rio Grande do Sul, a paralisação do Campeonato Brasileiro também. O Galo perde aí mais uma, né? Perdeu para o Peñarol, né? Na Libertadores, já na Libertadores, situação muito tranquila da equipe do Galo. E agora pela Copa do Brasil, o Galo é novamente derrotado, mas está classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil. A equipe perdeu de 1-0 para o Sport, né? Teve um gol anulado aí do Paulinho, que o juiz deu falta depois de verificação no VAR, né? Teve seu gol anulado da equipe do Atlético, mas o Atlético tomou um vareio de bola, né? Não se via um Atlético com aquelas intensidades, né, que todos esperamos. Aí, como foi dito aí no programa dos donos da bola, será que os desfalques de Otávio, Hulk, fizeram essa diferença? O zagueiro Gemerson também? Será que esses desfalques fez a diferença aí para ter um Atlético sem muita intensidade? Não acredito que esses jogadores fez tanta falta assim para a equipe, né? Apesar do Hulk ser um ótimo jogador, né? E não acredito que fez tanto desfalque, até porque o Vargas, que vinha jogando bem demais, né? Era o seu substituto e tudo se esperava que se caminhasse bem. Mas no final deu tudo certo, o Galo está classificado para as 8ª de final da Copa do Brasil, vai embolsar aí aproximadamente 3,5 milhões, né? E é um bom fluxo aí pro caixa do Galo, né? Pro meio da temporada aí. Talvez fazer alguma movimentação, pagar alguma outra coisa e o Atlético sai com esse dinheiro aí da classificação, né? Os restantes do time ainda vai
fazer jogos hoje, né, da Copa do Brasil. E o time do Sul, né, que teve seus jogos adiados, ainda não tem data prevista para ele jogar. Então a Copa do Brasil aí deve ficar indefinida por um bom tempo ainda, né, sem saber o sorteio para definir os confrontos das oitavas de final, né? Mas deixa aí sua opinião nos comentários, o que você achou dessa partida do Galo e se dá para ficar preocupado, né, com essa queda de rendimento aí em 2 partidas que o Galo não joga muito bem e sai derrotado.